Boa noite a todos. Quero agradecer ao Sr. Valentim pelo convite. E aquele que fala é que tem que estudar e que mais se beneficia, porque também tem que, mais do que todos, tentar pôr em prática o que é falado, né? Então, nós estamos encerrando o capítulo 20 dos Trabalhadores da Última Hora, com a lição Os Obreiros do Senhor. E quem deu essa lição foi o Espírito da Verdade. E quem é o Espírito da Verdade no Evangelho? É Jesus. Então, Jesus que deu a mensagem. E é uma lição que ela já se explica por si só. Nós todos já sabemos o que está escrito nela. Nós precisamos pôr em prática, que é a parte mais difícil. Como pôr em prática? Para sermos os trabalhadores do Senhor. Como disse na lição, só os trabalhadores do Senhor que já tiverem o bem dentro de si, o amor pelo amor aos semelhantes, que vão entrar no reino dos céus, que é entrar no reino dos céus é uma linguagem figurada. E nós, no meio desse torvelinho de situações que estamos vivendo, nós estamos no olho do furacão, entre todos os aspectos, e que muitas vezes, se a gente nem vem no centro como agora, parece que até esquecemos da parte espiritual. Nós ficamos tão absorvidos pelos problemas que todos nós temos, os problemas pessoais, os problemas que são de todos, problemas políticos, econômicos, só fazendo uma menção que hoje é o dia do aniversário da independência da nossa pátria, que ela possa ser cada vez mais revigorada. E com tanta corrupção que nós vemos, parece que elas aconteceram agora. Mas precisamos mudar a nossa visão. A corrupção, falando para esse lado, ela vem acontecendo desde sempre, em todo o mundo, principalmente no nosso país. Mas é agora que ela está sendo desenrolada, está sendo descoberta, porque nessa época que estamos vivendo, de transição, não podemos deixar nunca de lembrar a época que nós estamos vivendo, que é a transição planetária, para sairmos do estágio de expiação e provas e adentrarmos a regeneração. É impossível falar de qualquer coisa sem lembrarmos a situação, o momento que nós estamos vivendo agora, o hoje. Jesus veio nos preparar desde antes dele, na verdade, que esse capítulo todo trata dos trabalhadores da última hora, daqueles que foram chamados para a vinha do Senhor. E a vinha do Senhor é a vida de todos nós. E os primeiros que antecederam, como nós já sabemos, foram os profetas. Foi Moisés, foi o próprio Jesus que veio, e depois, por último, o Espiritismo, que veio esclarecer melhor o que Jesus não pôde ensinar de todo quando ele veio. Então, ele veio nos preparar. E também não podemos esquecer do contexto planetário, do contexto de mundo que nós vivemos.
Nós não somos o único planeta. Eu sempre comento isso quando eu faço os comentários. Eu me sinto assim repetitiva, mas não tem como a gente analisar a vida de cada um de nós apenas por um prisma, apenas por essa vida atual. Não tem como, não tem sentido. O que nós estamos fazendo aqui? Para onde vamos? É importante o durante a nossa vida aqui e o depois, que é para lá que nós vamos, para o mundo espiritual. Então, Jesus, e o que nós vamos encontrar no mundo espiritual? O quê? Nós não paramos muito para pensar nisso, porque é da lei também de Deus que nós vivamos a nossa vida despreocupadamente até certo ponto. Porque se ficarmos pensando para onde vamos, que nós vamos um dia abandonar o nosso corpo, a nossa vida material, talvez nós não quiséssemos fazer mais nada. E não é essa a intenção. Mas como nós ainda estamos atrasados, nós somos crianças ainda espirituais. Nós não conseguimos imaginar muito assim, como que é do lado de lá. Nós estamos tão preocupados do lado de cá, mas muito preocupados mesmo, que o do lado de lá depois vê. Depois a gente pensa. Ou a gente não precisa pensar. Quando acontecer, a gente vê. Mas e aí? Então, o que nós estamos fazendo na casa espírita? Nós temos, sim, que nos preparar para a vida espiritual. Porque as nossas vidas, ela é uma só, com várias nuances, com várias reencarnações. Mas nós somos um ser único, que vestimos vários corpos no decorrer de nossas existências espirituais. Nós vestimos um corpo, vivemos nele como agora, nós abandonamos o corpo e vamos para o mundo espiritual. E a doutrina dos espíritos nos explica o que acontece no mundo espiritual. Basta lermos as obras de Kardec, toda a psicografia do Chico, do Divaldo. Basta estudarmos, é só querer. E a gente vai viver a vida espiritual também. Como não? Vamos estudar, trabalhar. Ou, por outro lado, nós vamos ficar no umbral, remoendo os nossos atos, curtindo o nosso remorso. O que será que nós vamos fazer? Porque a gente vir no centro espírita não nos dá garantia de nada. Só porque eu vim no centro, eu tomei meu passe, eu acredito nos espíritos, eu rezei, eu fiz alguma coisa, mas isso não me dá um passaporte garantido para o nosso lar, por exemplo, não. Como a igreja falava na Idade Média, que era só confessar, comungar, né? E os padres, os papas vendiam terrenos no céu. Você pode fazer o que você quiser. Aí você não precisa nem arrepender muito, não. É só confessar, né? O padre perdoa, e aí você pode ficar sossegadinho que você vai para um lugar de preferência com muito luxo, muito conforto, porque nós não conseguimos nos abstrair do mundo material. A gente quer do lado de lá o que a gente quer do lado de cá. Bastante conforto, né? Bastante mordomia. Então, nós tivemos ao longo da humanidade, ao longo da nossa história, de mundo, uma educação religiosa muito deturpada,
muito deficiente, muito mesmo. Então, coube ao Espiritismo vir explicar as coisas, mas ainda é muito difícil. Já passamos por bastante tempo, mas ainda somos minoria. Mas com o próprio progresso material, tem nos ajudado também a todos, inclusive a divulgação da doutrina, com filmes, com vídeos no próprio celular, no WhatsApp. Então, palestras que a gente pode assistir em casa. Então, assim, a parte material ajudando muitíssimo a parte espiritual. E no meio desse olho do furacão que eu falei, de consumismo, de materialismo, de tanta coisa, tantos problemas, tanta coisa, nós precisamos nos voltar para a parte espiritual. O que nós estamos fazendo? Como ser um trabalhador do Senhor? Porque esse é o mais importante. Jesus está falando aqui, é o Espírito da Verdade que falou. Jesus, só aqueles que se melhorarem por dentro, é por dentro, não é por fora, não é com máscara, que a gente muitas vezes usa no dia a dia. Por dentro você está de um jeito, por fora você está, né? Então, isso é melhor do que tratar mal outra pessoa, mas não é o ideal. O ideal é de dentro para fora. Então, aqueles que conseguirem ser assim é que vão alcançar um mundo melhor. Aqueles que querem recompensa só material, já, como diz na lição, já teve a sua recompensa. Não precisa mais. Já ganhou aqui o que ele queria. Então, como a gente quer ser um trabalhador do Senhor? Na teoria, a gente quer. Na prática, devemos querer também, né? Que é melhor para nós. Quanto mais a gente se aproximar do que é bom, mais rápido, melhor para nós, logicamente. E nessa lição também ele fala que a Terra vai ser um mundo, ele está fazendo uma alusão já ao mundo de regeneração. Quando Jesus disse, os mansos herdarão a terra, os mansos herdarão a terra. São os mansos que vão ter permissão de reencarnar na terra da regeneração, que vai ser um mundo muito melhor. Ainda não será perfeito, mas já não vai mais predominar o mal que a gente tanto vê. Então, para a gente conseguir isso, depende de cada um de nós individualmente. Então, como fazer? Todo mundo pensa nas grandes caridades, que são muito importantes, mas e nas pequenas caridades, entre aspas? São mais importantes ainda. O que seriam essas pequenas caridades? Então, essa lição que você colocou, do Divaldo, falando sobre a serenidade, eu achei uma coisa assim, muito maravilhosa, a serenidade de cada um. Então, a caridade começa com quem? Conosco. A caridade começa com a gente mesmo. A caridade não é a vaidade. A caridade conosco. A busca pela serenidade que o Divaldo falou na mensagem inicial. Será que nós já conseguimos, pelo menos um pouquinho do que falou nessa mensagem? Da serenidade? Eu não consegui ainda, não sei vocês. A pessoa alcançar a serenidade. Como Jesus disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Ele está nos dando a sua paz, mas nós estamos recebendo? Nós estamos sendo serenos? Não estamos. Então é aqui,
numa casa de oração, que nós viemos buscar algo mais, para fortalecer a nossa fé, a nossa vontade, porque nós já sabemos tudo isso. É para nos lembrar. Vamos ser caridosos conosco. Precisamos, eu falo isso mais para mim do que para vocês, precisamos nos amar. Com aquele amor de quem quer ver o outro bem. Então vamos nos ver bem primeiro. Nos cuidar da nossa saúde, dos nossos pensamentos. Vamos cuidar com muito carinho e com muito cuidado mesmo dos nossos pensamentos. Por quê? Eu trouxe um exemplo que eu achei muito interessante. É do livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia do Chico, no capítulo sobre os passes, que vão ser administrados daqui a pouco aqui. Então, aqui tem um capítulo que o André Luiz está junto com o seu mentor, observando do lado espiritual os passes que são ministrados às pessoas que vêm receber o passe. Então, eu separei um exemplo. Então, Anacleto, que era o mentor de André Luiz, o levou à Câmara de Passes e o apresentou ao espírito responsável pelo trabalho dos passes. E o André Luiz ia ficar observando o andamento, né, Aí ele não falou nada, não. Ele falou, vamos na prática. Aí ele mostrou uma senhora. Vejamos esta irmã. Observe, uma irmã que foi receber o passe. Ela era encarnada e o André Luiz e o mentor desencarnado observando o que estava acontecendo. Observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral. Então ele mandou observar o coração daquela senhora. Aí o André Luiz olhou e viu a existência de uma tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão da zona indicada e essa nuvem cobria outras válvulas e quase o coração inteiro. Aí ele viu uma nuvem negra sobre o coração da mulher. Aí o Anacleto respondeu: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isto acontece quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Então, ele disse aqui que, como os alimentos podem nos fazer mal, as emissões mentais também podem nos fazer muito mal, principalmente aqueles que não têm o hábito da oração, cuja influência benéfica da oração pode anular muitos males. Aí ele contou, essa irmã, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo.
entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Atendamos ao caso. Já pensou? A mulher brigou com o marido de manhã. E aquilo provocou, pela discussão, pela briga, aqueles tóxicos mentais que um mandou para o outro, ficou parado na mulher, em cima do coração. E que, se não fosse atendido, ia provocar enfermidade física. Então, é muito sério. Sua mente, sua lente. Mente sã, corpo são. Não precisa ser religioso para falar isso, mas é muito mais sério do que a gente imagina. Então, o controle mental, a serenidade, a calma, é imprescindível à nossa saúde física. É muito sério isso. Então, falou aqui que muitas vezes pode não provocar nada, mas muitas vezes pode provocar sim. E aí aquela mulher foi receber o passe, ela foi ajudada, aquela nuvem foi desfeita e ela melhorou. Aí o André Luiz ainda pergunta, mas e se ela não tivesse vindo tomar o passe? Ela ia ficar doente? Aí ele responde que não é só no lugar que vai tomar o passe que tem trabalhadores. Os trabalhadores de Jesus estão por toda parte. E qualquer templo religioso que ela fosse, ela seria ajudada. Só que no centro espírita era uma coisa mais direta. E ele foi mais além. E se ela não tivesse ido em lugar nenhum, em nenhum templo de oração, nada. Aí ele responde, seria ajudada desde que ela tivesse bons sentimentos, boas intenções, fosse uma pessoa responsável, uma pessoa reta. Então, olha o caráter, como que ajuda, só que um pouco menos diretamente, por não ser afeita a oração. Agora, se ela já fosse uma pessoa que não está nem aí com ninguém, que faz mal para os outros, que não se preocupa, ela já meio que seria deixada à própria sorte. Não totalmente, mas já. E aqui ele segue com outros exemplos, cada um dos que foram receber o passe, com seu órgão mais sensível. Um senhor era o fígado, o outro era o baço, o outro era os rins. Então, cada um de nós tem aquele órgão que a gente tem mais sensível. Então, nós seríamos muito mais saudáveis e sadios se a gente colocar dentro da nossa cabeça que os nossos pensamentos são vitais para nós e para quem nos rodeia. E para isso, nós temos a ajuda da oração. O que é a oração? A oração é um ato de submissão a Deus. É um reconhecimento da nossa pequenez, da nossa inferioridade. É aquele momento que nós estamos reconhecidos que nós não somos nada e que nós precisamos de ajuda. E aí nós pedimos humildemente para que Deus, para que Jesus, para que os nossos anjos da guarda, para que os nossos espíritos amigos nos ajudem. Esse ato de humildade já nos faz extremamente receptivos. Quebra aquela barreira que a gente mesmo faz, porque a ajuda está ao nosso dispor, à nossa disposição. Nós temos inúmeros amigos
todos nós que nos amam profundamente, familiares que conviveram conosco em outras eras e querem nos ver bem, torcem por nós. Os nossos anjos da guarda, eles ficam felizes quando nós conseguimos alguma coisa de bom. E muito tristes quando nós jogamos a toalha, como diz, que nos abandonamos a nós mesmos, num estado de desânimo, de depressão, de raiva, de um medo, de uma ansiedade que não tem fim e que não tem tanto motivo assim. Então, eles querem que nós aprendamos a andar com os nossos próprios pés, que significa que nós temos que reagir. Não adianta todo mundo em volta estar querendo nos ajudar e nós não. Você se fecha, acha que não vai dar certo, que não tem solução, não tem mesmo. Você não quer que tenha. Então, falar isso é fácil, mas a gente sentir é difícil. Me acontece muito. Quem sou eu? Então, por isso que eu falei que a palestra me ajuda a pensar nas coisas. Quando a gente faz a oração sincera, então a gente já está quebrando uma barreira, que é aquele escudo, a gente faz um escudo espiritual negativo. Então, os raios positivos, os fluidos positivos, bate e volta, porque nós não queremos. Então, fazendo a oração e nos conscientizando que nós precisamos de reagir, aí eles já conseguem nos atingir diretamente. E a gente vem no centro, aqui está cheio de fluidos benéficos, os espíritos amigos todos ao nosso redor nos ajudando, até mesmo antes do passe. No passe, saímos daqui revigorados para enfrentar as nossas tarefas. Essa é a ideia, essa é a intenção. Então, vamos pôr aquele vídeo para a gente ver como que é uma coisa interessante, que acontece com todo mundo. Se puder apagar um pouco de luz, é bom. Para onde será que a gente vai hoje? Ih, ó, nem se anima que a programação de hoje é chata pra caramba. Ah, será? Você que é um obsessor pessimista. Você que é novato. Eu obsedi essa daqui, ó, há anos. Eu sei toda a rotina dela. Mas onde será que ela vai que é tão chato assim? É novato mesmo. A gente não pode entrar aí. Por que não? Não sei, sempre foi assim. Até que me convidaram uma vez. Ai, mas eu não aceitei não. Eu, hein? Tá, então e agora? Agora a gente espera. Opa, lá vamos nós! Ela recebeu o tratamento agora. Pô, mas e aí, não vou conseguir mais influenciá-la? Não olha por onde anda, não? Não tá me vendo? Qual que é o seu problema, cara? Vai, seu miserável desgraçado. Não enxerga, fica no celular e não presta atenção por onde anda. É demais. Essa pessoa tá muito... Aí, falei? Vamos lá. Vamos. Então, né? Sem contar os nossos amiguinhos obsessores. Então, ali ela foi no centro, o centro protegido pela vibração positiva espiritual,
não conseguiram entrar do jeito que eles queriam. Ela saiu de lá toda também feliz, positiva, também nada. Bastou um topão só e já pronto. Aí já baixou a guarda, já ficou nervosa, e é assim que as entidades que não gostam da gente, porque muitos nós já fizemos mal em outras vidas, agem em nós, aproveitam todas as brechas. Agora vamos ver a importância do centro espírita também. Aquele centro espírita, com certeza, é um centro equilibrado. Vamos ver a importância também da nossa casa espírita. Entramos, rapaz, não falei. Que moleza, hein? Eu achei que não ia dar. Ah, que não ia dar. Quando eu digo que eu vou entrar no centro, é porque eu vou entrar no centro, rapaz. Mas eu achei que eles tivessem um esquema de proteção aqui, tipo um campo de força. Que campo de força, rapaz? Isso aqui não é Harry Potter, não. Isso aqui é vida real, se liga. Não, mas eu me lembro que tinha espíritos protegendo aqui, tá? Eles só deixavam entrar quem eles queriam. Então eles devem ter fugido quando souberam que era eu que estava chegando aqui, porque eu já chego arrebentando, com sangue nos olhos, a minha fúria insana, demolidor de centros espíritos. Ou relaxaram na vigilância e deixaram uma brecha pra gente entrar, né? Eu não preciso de brecha, eu preciso de brecha de ninguém. Se eu tiver que ter uma brecha, eu faço a minha própria brecha. E agora chega de papo furado e vamos começar o trabalho. A gente tem que botar isso tudo aqui abaixo. Como assim botar tudo abaixo? Acabar com esse monte de coisa espírita, essas palhaçadas. Você vai estar até a turma da Mônica virou espírita agora. Olha aqui, mural de aviso, isso é coisa espírita. Olha aqui o bazar. Esse monte de roupa é pra doação, isso aqui não é, isso é bazar. O povo pra gostar de bazar é espírita. O 6º livro de Kardec tinha que ser isso, bazar, segundo o espiritismo. Enfim, destruir isso tudo aqui, acabar com essa palhaçada. Como assim? Destruir o prédio? É, demolir tudo. Não dá. Pra gente destruir esse prédio aqui, precisa de um mega ultra médium de efeitos físicos, produzindo muito ectoplasma. Mesmo assim, se a gente destruísse o prédio, não ia adiantar de nada. Porque o centro é feito de pessoas. O centro é feito das pessoas. Você tá vendo muito Ana Maria Braga, né, não? Isso é bobagem. A ordem do umbral foi clara, destruir o centro espírita. A gente tá aqui pra isso, vambora. Você não entendeu, a gente tem que atacar as pessoas que compõem esse centro. Mas eu queria demolir isso, hein? Ah, depois você demole. Eu queria demolir só um pouquinho. Olha só, vamos às estratégias. O que a gente vai fazer? A gente pode fazer o que sempre funcionou, a gente pode atuar em cima deles, em cima do presidente do centro, em cima da diretora não sei do quê, em cima dos médios, em cima dos palestrantes das estrelas, e botar um querendo ser melhor que o outro, sabe? A última bolacha do pacote de Kardec. Vaidade? Já tem. Nem vão precisar da gente. Vaidade tem uns montes, aí o centro continua funcionando. Preguiça! A gente podia plantando umas coisas assim pros trabalhadores da casa. Não vai pro centro hoje não, fica em casa, vai ver uma sériezinha na TV, vai frequentar o centro hoje, vai participar desse grupo, você já tá fazendo tanta coisa ali, vai não, uma preguicinha. Preguiça? Preguiça já tem. E o centro tá funcionando. Egoísmo, então. Já tem. Discórdia. Muitas. Fofoca. É o que não falta. Pô, mas como é que esse centro ainda tá funcionando? Pela misericórdia divina. Ah! E com a ajuda de vocês, é claro. Sai de mim, rapaz, sai de mim que eu te pego com uma voadora aqui agora mesmo, hein? Vem não, hein? Então dá logo essa voadora nele, ele é um dos protetores da casa, ele vai prender a gente aqui. Se eu não tivesse com a coluna ruim, te quebrava agora mesmo aqui, rapaz. Que coluna? Que coluna? Você não tem mais coluna, não? Ah, não tenho coluna não, hein? Não vamos prender ninguém, vocês são bem-vindos, fiquem tranquilos. Bem-vindo. Você tem noção que a gente veio aqui pra destruir essa porcaria toda? É. Sim, mas acabaram percebendo que das confusões que vocês queriam espalhar por aqui, esse centro já tá cheio, né? Ué, porque já chegou alguém antes da gente aqui, é? Meus amigos, esse centro espírita é feito por pessoas normais, cada um com suas próprias dificuldades. Mas alguns estão querendo aprender, tentando domar suas más inclinações. E vocês são muito bem-vindos, porque exercitam a vigilância. Nenhum centro espírita é perfeito. Cada centro, igreja, sinagoga, terreiro, qualquer templo que exista, é só um ponto de partida. Um trampolim que te dá um impulso. Agora, sustentar o voo é trabalho de cada um. Voadora! Então é isso, gente. Vamos compor o nosso centro espírita da melhor forma possível. Somos todos bem-vindos. As entidades das trevas querem destruir-nos, mas aqueles que têm boa vontade, equilíbrio e que não deixa dominar esses sentimentos, esses atos negativos, como luz e amor, perseveram. Eu agradeço a todos pela paciência, pelo seu Valentim, mais uma vez, e só para encerrar, o último vídeo de uma música assim gostosa para a gente
relaxar.